Na nossa aula de hoje, nós vamos falar de recrutamento e seleção. São duas atividades de responsabilidade do recursos humanos, tá? E são duas atividades diferentes, porém complementares. Quando eu faço um recrutamento, eu estou fazendo um processo para atrair candidatos para uma vaga de emprego. Eu posso fazer um recrutamento externo, onde eu divulgo essas vagas por meio de agência de emprego, site da empresa, universidades, shopping. Ou eu posso estar fazendo também um recrutamento interno, que seria a divulgação de uma vaga para os próprios funcionários poderem concorrer e, de repente, receberem uma promoção ou irem até atuar em uma outra área. Ainda existe a possibilidade de se fazer um recrutamento misto, onde ao mesmo tempo que eu divulgo para candidatos externos, eu divulgo para candidatos internos para que ambos possam concorrer a essa vaga. Então, recrutar é um processo de atrair candidatos. Quando eu estou recrutando, eu estou atraindo candidatos. E que meios que eu tenho de recrutar, né? Como é que eu faço um recrutamento? O recrutamento, ele é um conjunto de atividades desenhadas para atrair um conjunto de candidatos qualificados para uma organização. Então, se o meu recrutamento ele é fraco, eu vou atrair poucas pessoas que querem aquela vaga. Eu não vou ter um número grande de candidatos concorrendo àquela vaga e eu nem terei, assim, candidatos tão qualificados para aquela vaga. Por isso que o recrutamento em si, ele demanda uma série de atividades, de afazeres, para que ele possa ser um recrutamento completo, para que ele tenha todas as formas de atrair pessoas que queiram estar concorrendo àquela vaga. Eu posso fazer um recrutamento através de mídia social, posso fazer um recrutamento através de televisão, de rádio. Eu posso divulgar essas vagas de algumas formas diferentes, mas a melhor forma de eu atrair aquela vaga é de acordo com o perfil que eu preciso naquela empresa. Se eu preciso de uma pessoa jovem, recém-formada, que tenha vontade de aprender, talvez recrutamento para esse público possa ser feito diretamente nas universidades. Tá? Então, depende um pouquinho de qual é a vaga que você vai definir qual é o tipo de recrutamento que você vai fazer. Ele é um processo de gerir um conjunto de candidatos para um cargo específico. Ele deve anunciar disponibilidade do cargo, tá? No mercado e atrair esses candidatos. O mercado no qual a organização tenta buscar os candidatos pode ser interno, externo ou uma combinação de ambos, que seria esse recrutamento misto. O que eu preciso saber? Quais as vagas que estão em aberto, que precisam ser preenchidas, aonde eu vou recrutar esses candidatos, se é externo ou interno na empresa, como vai ser a forma de que os candidatos vão se apresentar, na verdade, como vai ser a forma de divulgação dessas vagas também. Serão colocados cartazes nas universidades, a empresa vai aproveitar um banco de dados que ela já tem de cadastro, que as pessoas já entregam currículo, já fazem cadastro via internet, vai ser visita nas escolas, anúncio em jornal, agência de emprego, internet. Como que eu vou atrair esses candidatos? Quais são as informações que serão publicadas nesse anúncio? Tá? Vai ser divulgado o título? Vai ser divulgado o salário e benefícios? Vai ser divulgado o nome da empresa? Alguns anúncios de vaga, quando nós vimos aí disponíveis, não tem o nome da empresa. Tem um cargo, tem um nível salarial, mas não consta o nome da empresa. Então é necessário também definir quais são as informações que vão ser divulgadas como maneira de atrair esses candidatos. Qual vai ser a forma de estar recebendo esses currículos? Vai ser eletrônico, vai ser físico mesmo, impresso, tá? E como que vai ser feita a triagem desses currículos? Como que vai ser feita essa primeira análise, que é a análise documental de currículos? Que às vezes você pode ter ali no meio um currículo que não tem nada a ver com aquela área. Então já seria um currículo que não entraria para a análise futura. Então essas são as etapas iniciais. Definir qual é a vaga,
definir se vai ser fonte externa ou fonte interna, definir como é que vai ser feito um anúncio dessa vaga, definir quais são as informações que serão anunciadas para os candidatos, decidir também como que vai ser a entrega desse currículo e como que vai ser feita essa primeira triagem dos currículos. Então, todo esse processo aqui demanda tempo. Se a empresa tem um RH físico atuante, pode ser que ela já tenha um banco de dados, ela utilize esse banco de dados. Se não, realmente ela tem que utilizar o mercado aí e estar divulgando isso da melhor forma possível. Essa primeira fase, ao término dela, é possível a gente avaliar o tempo necessário, que vai ser necessário para se fazer todo o processo de recrutamento e selecionar o candidato, qual é o investimento necessário. Muitas vezes você precisa de uma sala com computadores, porque você vai fazer um teste de Excel, você vai fazer um teste de Word, então existe um investimento necessário nesse processo de recrutamento. Algumas vagas, algumas áreas não precisa tanto investimento, mas dependendo da área pode ser que tenha. Hoje é muito comum também você utilizar dos meios eletrônicos para fazer a entrevista com candidatos, principalmente quando ele está em outra cidade, em outro estado. Hoje isso acontece bastante por meio eletrônico. Quantidade de candidatos também e qualidade desses candidatos. Então, feita a primeira fase, currículos recebidos e analisados, é possível você ter uma ideia de quantos candidatos existem para aquela vaga, qual é a qualidade desses candidatos e qual vai ser o investimento necessário e o tempo necessário para fazer as próximas etapas aí de recrutamento. Então, que meios que nós temos aí para divulgar essa vaga? Anúncio em jornal, revista especializada, se for uma área específica, agência de recrutamento, escola, universidade, anúncio em locais visíveis, às vezes região central da cidade, estabelecimentos comerciais, indicação de outros funcionários, consulta ao banco de dados, ao arquivo, consultoria de recolocação profissional e o próprio site da empresa também. São alguns dos meios utilizados. Precisa utilizar todos? Não, você vai buscar aqueles meios que mais te atendem nesse momento aí. Exemplos de anúncios, para a gente ter uma ideia, que a gente costuma ver. Aqui nós temos um anúncio de um gerente regional para o Rio de Janeiro, não tem valor de salário, não tem o nome da empresa, o que acontece, é bem comum nós vemos isso. Aqui nós temos um outro anúncio de engenheiro eletroeletrônico, também não tem o nome da empresa, também não tem salário. E de uma costureira que tem todas as experiências necessárias para essa vaga, né? E também não tem o nome de empresa nem salário. Quanto mais informação, melhor, porque aí você vai realmente atrair pessoas que estão interessadas naquele anúncio. Mas se vai ser colocado todas as informações ou não, se vai ser colocado o salário ou não da empresa, é uma estratégia da empresa, é ela que decide se ela vai optar por estar colocando esses detalhes ou não. O que é um anúncio aberto? Ele menciona as informações principais da função, não são colocados endereço, nem telefone, e normalmente o período para envio de currículo, isso é o que tem. Nesse tipo de anúncio, então se coloca endereço, telefone e envio de currículo. Anúncio semi-aberto, algumas informações ficam restritas. É mencionado, por exemplo, o nome da empresa, em vez de colocar o endereço. Anúncio fechado, restringe-se as principais informações, não menciona o nome da empresa, não menciona o endereço da empresa e muitas vezes tem um intermediário fazendo esse processo de recrutamento, uma agência de emprego. Você vai concorrer à vaga de analista fiscal, mas você não sabe qual é o nome da empresa, você não sabe o salário, então você não tem muitos detalhes. Então, esses anúncios de recrutamento, eles podem vir totalmente abertos, com todas as informações, semi-abertos ou mais fechados. O que é importante na hora de selecionar o candidato, né? O processo de recrutamento, ele tem início e fim. Então, eu recrutar é eu estudar essa vaga, ver o que precisa para essa vaga, conseguir currículos, né, fazer o anúncio e conseguir esses currículos. Com esses currículos, fazer uma triagem, ver quais currículos seguem
para o processo de recrutamento. No processo de recrutamento, é necessário verificar se vai ser feito somente entrevista ou entrevista em grupo ou individual, dinâmica também em grupo. Então, todos os meios para você avaliar o candidato também são definidos dentro ali do recrutamento. E o que é importante aqui? Quando se sabe qual é o perfil da vaga, sabe-se qual é o perfil do candidato que se busca. Então, se a vaga requer uma pessoa comunicativa, uma pessoa de bom relacionamento interpessoal, porque ela vai lidar com o público, ela vai lidar com o cliente, esse candidato não pode ser um candidato tímido, não pode ser um candidato vergonhoso, porque ele vai falar em público. Então, entender primeiro o que a vaga solicita é fundamental para você ter critérios para avaliar esse candidato. Tá? Então, primeiro, entender o cargo, a especificação do cargo. O que o cargo requer? Então, analise realmente essa descrição de cargo, o que é necessário, e assim você consegue ter características para avaliar o candidato e ver se as características que aquele candidato oferece estão de acordo com as características que você precisa para aquela vaga. Então, esse é o caminho correto para você recrutar e conseguir fazer uma boa seleção. A seleção em si é o processo realmente de selecionar o melhor candidato. Então, eu fiz todo o processo de recrutamento, né, e agora está na hora de escolher o candidato. Então, essa seleção, ela é a obtenção do uso de informações a respeito do candidato recrutado para escolher qual deles deverá receber a oferta de emprego. Então, é o momento que você começa a ir atrás de informação do candidato. Você quer entender como aquele candidato ele é, qual o comportamento dele, quais os conhecimentos técnicos que ele tem. E aí tem algumas formas de se fazer isso, né? Entrevista é uma delas, aliás, é uma das ferramentas fundamentais, é a entrevista realmente individual que você tem com o candidato, que é a oportunidade que você tem de conhecer ele mais um pouquinho. Tá? O que a gente deve comparar, né? É necessário saber qual cargo vai ser ocupado, qual o perfil desse cargo e qual o perfil do candidato. Então, se o cargo ele tem características menor do que as características do candidato, significa que o candidato não atinge as condições ideais para ocupar esse cargo. Tá? Se o cargo e o candidato têm características similares, ele é um dos candidatos ideais para ocupar esse cargo. Tá? Agora, se o candidato possui mais atributos do que o cargo, ele tem muito além do que o cargo precisa. Então, ele não vai ficar satisfeito trabalhando nessa função e logo ele pode sair. Então, após você fazer essa comparação de perfil ideal e perfil do candidato, das características do perfil da vaga e das características do candidato oferecida, você consegue sim balancear e ter mais informações para se tomar uma decisão. Como é que você vai conseguir ter essas informações aí? Você pode fazer uma entrevista. Vamos falar de 4 tipos de entrevista aqui. Nós temos entrevista totalmente padronizada, estruturada, onde você tem um roteiro de perguntas. Então, você segue aquele roteiro de perguntas, então ela é padronizada. São as mesmas perguntas para todos os candidatos na mesma sequência. São perguntas definidas e fechadas, e você vai avaliar a resposta dele. Tá? Entrevista padronizada apenas nas perguntas, possui perguntas brevemente elaboradas, mas que permite resposta aberta, onde você permite que o candidato fale e comece realmente a relatar ali a sua rotina, a sua experiência. Tá? Então, entrevista totalmente padronizada, entrevista padronizada é a segunda, entrevista diretiva, entrevista que determina o tipo de resposta desejado, embora as perguntas fiquem a critério do entrevistador.
É quando, por exemplo, o entrevistador faz uma pergunta para você, mas ele não está muito interessado naquela resposta daquela pergunta, ele está interessado em todo o contexto que você vai contar de como aquilo aconteceu. Então, ele pode fazer a pergunta de várias formas, mas ele quer ver o seu posicionamento numa situação parecida com aquela. Então, ele pode te perguntar, por exemplo, ele vai querer como é que você reage a um estresse, mas ele pode perguntar isso de várias formas. Ele pode perguntar, por exemplo, se em algum momento você já se sentiu desconfortável com um companheiro de equipe, se já houve alguma discussão com um companheiro de equipe, se já houve alguma situação que você teve que resolver um problema para o cliente. Mas ele está querendo ver ali por detrás disso, não qual foi a solução que você deu para o problema. Ele está querendo ver o seu comportamento, como que você conduziu aquele problema. Então, é uma pergunta diretiva, né? Ele está querendo analisar outras coisas e aí ele pode mudar a forma de fazer essa pergunta. A entrevista não diretiva é uma entrevista totalmente livre e que não especifica nem questões nem respostas requeridas. É aquela entrevista que ele vai perguntando o que ele quer conforme a conversa vai sendo conduzida. Você vai falando e dali ele vai fazendo outras perguntas. Então, são 4 tipos de entrevistas que podem ocorrer aí dentro da seleção do candidato. Testes, principalmente se for uma área técnica, pode ser que você tenha uma prova escrita, uma prova oral, um teste via internet, um teste de Excel, um teste de PowerPoint. Enfim, se você falar que você sabe lidar com algum equipamento, pode ser que você passe por um teste para ser avaliado esse conhecimento seu técnico. Dinâmicas em grupo. Então, você tem dinâmicas com técnicas de quebra-gelo, só realmente para deixar um ambiente mais descontraída. Você tem dinâmicas onde se observa se a apresentação, a postura da pessoa, né? Então, são técnicas de apresentação onde você tem que explanar algum assunto. Atividades individuais, para ver como que você se comporta ali mediante a realização de uma atividade. Técnicas de integração, para ver se você consegue estar trabalhando bem em equipe. Técnica de encerramento, para ver também se você consegue ter finalização ali das atividades. Então, qualquer que seja a dinâmica adotada, por detrás dessa dinâmica, tem uma questão comportamental que está sendo analisada. Principalmente trabalho em equipe, liderança, comunicação, proatividade, iniciativa, são algumas questões comportamentais de atitude que consegue ser observado muito bem dentro de uma dinâmica de grupo. Aprovação e feedback. Então, após o término do processo seletivo, o que resta? Resta você formalizar a contratação da pessoa escolhida e resta você comunicar às pessoas sobre o término do processo e a não aprovação dos mesmos nessa vaga. Tá? Então, separando muito bem aqui, ó, o que é recrutamento e o que é seleção de pessoas. Recrutamento é todo aquele processo onde você prepara recursos, você prepara ambiente, você define quais serão os meios de anúncio da vaga, aonde essa vaga será anunciada, isso faz parte do recrutamento. Uma vez que as vagas estão anunciadas e chegou o dia de fazer a seleção, inicia-se o processo de seleção. O processo de seleção é a escolha do candidato para a vaga, que pode ser feita por entrevista, pode ser feita por dinâmica. Nós temos alguns tipos de entrevista, como nós falamos, e temos alguns tipos de dinâmica. Qual é o melhor formato? Depende. Depende do tamanho da empresa, da estruturação da empresa, dos recursos que a empresa tem disponível para investir em recrutamento e investir em seleção. São 2 atividades que demandam tempo, demandam recursos financeiros, né? Se você quiser fazer um processo de recrutamento muito bem elaborado, você tem que ter recursos para fazer vários meios de comunicação aí. Se você quer fazer um processo de seleção bem feito, você pode precisar de recursos para ter uma sala adequada, para ter equipamentos para fazer teste. Então, isso também afeta diretamente o recurso. Então, são 2 atividades diferentes que se complementam. Primeiro vem o recrutamento, depois vem a seleção de pessoas. E são atividades do recursos humanos. Como nós falamos na primeira aula, nós temos o departamento pessoal, que cuida da parte administrativa.
Temos o recursos humanos, que cuida e administra esses recursos humanos, e tem gestão de pessoas. E nesse caso aqui, recrutamento e seleção é RH, é recursos humanos. Nós vamos fazer tem um material extra que eu estou enviando para vocês, e nós iremos fazer um exercício sobre esse material extra de recrutamento e seleção, tá bom?